Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Quem vos fala aqui mais um dia, o irmão Diego Isidório, para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, meus irmãos. Estou aqui um pouco rouco, tosse, mas Deus é bom, Deus já está providenciando aí a cura, em nome de Jesus. E vamos meditar hoje nessa revista nova da Escola Bíblica Dominical, a Igreja dos Gentios, né? Que somos nós, que não nascemos lá em Jerusalém, não somos judeus. Então, quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele escolheu aí os apóstolos e deu a ordem para todos os apóstolos e discípulos para ir por todo mundo, pregar o Evangelho de Deus a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, né? E isso inclui todas as nações que são os gentios, incluindo eu e você. Somos os gentios, porque não nascemos judeus lá em Jerusalém, na terra de Jesus, lá na terra escolhida, aquela nação escolhida por Deus, né, para ser o povo de Deus, mas eles rejeitaram e rejeitam Jesus até hoje, né? Mas nós, pela graça de Deus, pela fé, nós podemos ser salvos, né? Isso é um dom de Deus, não é pelas nossas obras, é a graça de Jesus, um favor imerecido que nós não merecemos, tudo isso que Deus fez e faz por nós. Hoje a gente vai meditar na lição número 2, meus irmãos. A porta da fé se abre entre os gentios. Vamos agora fazer uma breve oração e vamos aí pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para a gente compreender, para que a gente possa ser alimentado pela palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jeová, meu Deus e Papai que estás no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ouça a nossa oração. Estamos aqui mais uma vez, meu Deus, cônscios da nossa pequenez, sabendo que somos falhos pecadores, necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Sabemos, Senhor, que as Tuas misericórdias são a graça, é o porquê, a causa de a gente não ser consumido, Senhor, por causa dos nossos erros, falhas e pecados. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, em nome de Jesus, pelo poderoso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te agradecemos por mais um dia de vida, pela saúde, o ar que respiramos, o pão de cada dia. Obrigado pelos livramentos, pela família, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai. Abençoa, Pai, essa pessoa que porventura está aqui ouvindo esta oração. Abençoa ela, toda a sua família. Entra, Pai, com o Teu Espírito Santo gerando, Senhor, iluminação nos corações, quebrando, Senhor, todas as trevas. A Tua palavra, o Seu Espírito Santo é a luz que ilumina os nossos corações, nossa mente, onde, Senhor, somos, Senhor, recebidos, transformados pelo poder da palavra. Senhor, possa abençoar cada família, libertar, converter os corações, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa toda a minha família, meus amigos, clientes, todos os irmãos da igreja também, meu Deus, e nos ensina agora a Tua palavra. Fica conosco, Papai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Lição número 2 do dia 12 de julho de 2026. A porta da fé se abre entre os gentios. Texto áureo. Porque o Senhor assim no-lo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios,
para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos 13:47. Verdade prática. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 13, do 44 ao 52. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. E sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Amém. Vamos para a introdução da lição. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos capítulo 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo em Atos 13, 2 e 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre o ano de 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, também em Icônio, em Listra e em Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nessa lição. Vamos agora para o primeiro grande tópico da lição de hoje, que é a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Subponto 1. O envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Atos 11:19. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo em Romanos 1,16, que diz que primeiro do judeu e também do grego. Acompanhados por João Marcos,
acompanhados por João Marcos, seu cooperador. Como diz em Colossenses 4:10, eles avançaram pela ilha até Pafos, como diz Atos 13:6. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, como diz 2 Timóteo 3:16, também reverência, como diz Jeremias 23, 28, 29, e também exige obediência sensível à direção do Espírito Santo, como diz Atos 13:2. Vamos agora para o segundo tópico, subponto: o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta, como diz Deuteronômio 18, 9 ao 11, Gálatas 5, do 20 ao 21. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo o repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. João 1:5 e Efésios 6:12. Subponto número 3. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, transforma coração e vida, como diz Romanos 12:2, também 2 Coríntios 5:17. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Tiago 2:14 ao 26. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Amém. Vamos agora para o segundo tópico, grande tópico da lição de hoje. A missão em Antioquia da Pisídia. O Evangelho que ilumina. Subponto 1. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, Atos 13:16 ao 43. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul, lá no livro de Juízes 2:16, 1 Samuel 31:13. Paulo apresenta Jesus como descendente de Davi em Mateus 1, do 1 ao 17, e Lucas 3:23. Paulo afirma que João preparou o seu caminho em Mateus 3, que a cruz cumpriu as profecias, Isaías 53, Salmo 22, e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras, em 1 Coríntios 15, do 1 ao 23, Salmo 2, 7 e também Salmo 16 e 10. O apóstolo Paulo proclama a justificação pela fé,
Romanos 4, 13 ao 21, e a salvação de quem crê, João 3, 16 e 36. O seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, como diz Atos 13:44, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Vamos agora para o subponto 2. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Como diz Atos 13, 44 ao 45. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, em Romanos 1,16, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver o seu povo rejeitar o evangelho, como diz Romanos 9, do 1 ao 3. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram assim em Atos 13, 46. Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o Evangelho alcança as nações. Vamos agora para o terceiro subponto: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Atos 13, 46 ao 49. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se para os gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se, então, o propósito divino anunciado em Isaías, que Israel seria luz para as nações. Isaías 49, 6. E de Israel viria Cristo, que é a luz para a revelação aos gentios. Lucas 2:32. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. No versículo 48, Lucas 2:48. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de estudo pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, como diz 1 Timóteo 2,4, também Tito 2,11, 2 Pedro 3,9, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Assim, hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada cristão como um portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente
o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para o terceiro e último grande tópico de hoje, grande ponto, a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Subponto 1. Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição, em Atos 14, do 1 ao 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o Evangelho, com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Mateus 10, 23. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta. Mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Vamos agora para o subponto 2. Listra. Milagres, confusão, religiosidade e sofrimento por Cristo. Confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Atos 14, 8 e 20 ao 20. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar o seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor. Permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Vamos agora para o terceiro subponto. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Atos 14, 20 e 21. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados, mesmo após perseguições e sofrimento. Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue, porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Amém. Chegamos ao fim da lição de hoje e concluímos que, ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros, como diz Atos 14, 22 e 23. Depois apresentam à igreja de Antioquia um relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé, em Atos 14, 27. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos, onde parecia impossível. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Fique com Deus, até o próximo vídeo.